Então, gente, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Então, hoje nós vamos iniciar nossa terceira aula, nosso terceiro encontro virtual, né, da disciplina Recursos Didáticos para Ensino de Geografia. E aí nós convidamos a professora Arlane Souza, que é mestranda, né, do programa de pós-graduação em Geografia da UFP, orientando a professora Josélia, para ela falar um pouco com a gente sobre tipologia de conteúdos e recursos didáticos para o ensino de geografia. Então, ela vai se apresentar melhor, e aí, depois da exposição dela, nós podemos abrir para o debate. Tá? E vocês, da mesma forma, podem colocar lá no chat as perguntas, ou então podem se manifestar que querem falar no momento das discussões, certo? Então, boa noite, professora Arlane. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco, contribuindo, né, com as discussões sobre ensino de geografia, né, já que seu mestrado, você trabalha com essa temática, então, com certeza vai ser uma importante contribuição para a nossa disciplina. Boa noite, professora Bastira, boa noite a todos aqui que estão presentes na sala virtual, né, mesmo com distanciamento, mas vamos tentar manter um diálogo. Como a professora Bastira já falou, né, adiantou, eu sou a Arlane, mestranda do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Piauí. Eu faço a minha pesquisa na área do ensino de Geografia, certo? Sou graduada em Geografia pela UESP, tenho especialização, não é na área do ensino, é em desenvolvimento com o meio ambiente, eu ingressei na área do ensino e com as pesquisas a partir da minha prática docente mesmo, né, e agora no mestrado estou desenvolvendo pesquisa na área do ensino, e primeiramente, assim, diante disso, eu gostaria de agradecer a todos, né, aqui presente, estar nessa disciplina e a gente compartilhar as ideias, né, em primeira situação, a professora Bastira, pelo convite, fez o convite na semana passada, para estar junto com vocês, compartilhando, né, algumas das poucas experiências que eu já tive na área do ensino, principalmente nessa questão de voltada que a gente vai discutir hoje, no que se refere às tipologias de conteúdo e os recursos didáticos, né, que é um contexto que faz parte do nosso processo de análise, né, quando a gente vai trabalhar a questão, entender toda a prática docente do professor, principalmente no que se refere ao contexto de uma metodologia de ensino, certo? Então, espero, nesse momento de hoje, contribuir um pouco, como eu já falei, pela minha pouca experiência essa que é em virtude tanto das pesquisas, né, por ter entrado no mestrado, bem como também na minha experiência em termos de educação básica, porque eu também já atuei no âmbito da educação básica. Então, tudo isso faz com que a gente vai adquirindo conhecimentos, saberes, que a gente possa compartilhar essas experiências, né? E aqui é o momento, a disciplina, né, de um curso de graduação, que é uma formação inicial, é o momento da gente buscar conhecimento e, ao mesmo tempo, compartilhar as nossas experiências, daquilo que a gente já conseguiu compreender e aprender durante a nossa trajetória, seja acadêmica, né, enquanto estudante, seja enquanto profissional, ou seja, atuando mesmo enquanto profissional no contexto da sala de aula, né? Então, peço vocês só alguns segundos para eu compartilhar aqui os slides, porque eu preparei mais ou menos um roteiro para a gente discutir as principais ideias, certo? Eu gostaria de pedir tanto a vocês quanto à própria professora Bastira, se algum momento da minha fala surgir algum problema, que me avise, porque a partir do momento que eu compartilho os slides, eu não consigo mais ver a sala virtual, certo? Então, vocês podem ficar à vontade para me interromper caso surja algum problema. Bom, eu creio que estão visualizando os slides. Sim, tá ok. Ótimo. Bom, como a professora Bastira falou, né, a disciplina é Recursos Didáticos para o Ensino de Geografia, é uma disciplina bem específica, que ela vai de encontro a uma diretividade logo ao contexto da sala de aula, principalmente no que se refere à metodologia do professor, uma metodologia que ele passa a utilizar durante sua prática docente, com a possibilidade de encaminhar os processos de aprendizagem dos alunos. Então, eu vejo uma disciplina bem diretiva mesmo ao contexto da sala de aula, voltada para o ensino da geografia. Então, diante do que a professora Bastira me fez o convite e propôs o tema, eu coloco aqui um tema
tipologias de conteúdos e recursos didáticos não convencionais no ensino de geografia, né? Vamos usar esse termo, os recursos didáticos não convencionais, mas no decorrer da nossa discussão, nós vamos compreender também e discutir um pouco de recursos didáticos a nível geral, não especificamente a esta classificação, certo? Para início, eu trago algumas situações onde eu coloco pensar o processo de ensino de uma unidade didática, né? Uma unidade didática, quando você vai pensar enquanto professor na sala de aula, né? E aí você pensa em uma unidade didática, né? Ver o que vai ser ministrado em uma determinada unidade didática, você tem que relacionar algumas situações para que você compreenda o todo, para que, a partir daí, torne-se claro. E aí eu sempre priorizo a questão do planejamento. Então, dentro dessa conjuntura de pensar o processo de ensino-aprendizagem de uma unidade didática, eu elenquei aqui no contexto do ensino da geografia, nessas 3 situações. Dentro do ensino de geografia, o que que nós vamos visar a partir do ensino de uma determinada unidade didática, né? É a aprendizagem. E a aprendizagem de quem? Do aluno. Então, o aluno, ele é o nosso principal sujeito, né? Enquanto nós, professores, iremos tentar promover um processo de ensino-aprendizagem dentro da ciência, da geografia escolar. Para isso, é importante a gente fazer uma reflexão do que concerne pensar esta unidade didática para que seja proporcionada uma aprendizagem na geografia escolar. Pensar esta unidade didática a partir desses 3 segmentos, né? Pensar o conteúdo, que é o que nós vamos discutir mais adiante, né? Atrelado a esse conteúdo, temos que traçar os nossos objetivos, né? As escolhas do conteúdo, pensar o objetivo é aquilo que nós queremos que o nosso aluno aprenda. Aprenda mais a partir daquilo que vai ser posto pela geografia escolar, né? Que é objeto de conhecimento da geografia escolar. Então, partindo dessa definição do conteúdo, né? O traçamento dos objetivos, aí nós vamos pensar as metodologias de ensino. Metodologia de ensino esta que hoje não vai ser a nossa discussão, creio que vocês terão um outro momento, mas a gente vai ressaltar algumas coisas. Então, dentro dessas metodologias de ensino do professor, que nós vamos ressaltar o uso dos recursos didáticos, ou seja, pensar a unidade didática a partir desses 3 segmentos, né, conteúdo, esse conteúdo, né, tem que estar relacionado ao objetivo, né, o objetivo tem que visar justamente o que a gente quer que o aluno consiga aprender a partir daquele conteúdo, né? Das metodologias de ensino e o uso dos recursos didáticos, né? E isso vai favorecer a formação, né? A promoção de uma aprendizagem da geografia escolar. E aí, para as nossas discussões hoje, ela vai se direcionar, inclusive a professora Bastira me enviou um texto, acredito que vocês fizeram a leitura desse texto, né? Que fala sobre os recursos didáticos não convencionais, que é do professor Josivane e da professora Josélia, né? Além desse texto, serão elencados aqui na nossa discussão, né, essas 4 obras, que eu ressalto, assim, importante para esse momento de discussão, e assim, que de fato vocês tentem ler essas obras, talvez vocês já até conhecem, já fizeram a leitura, né, mas que tentem compreender, se apropriar mais dessas obras. Uma dessas obras, né, é o livro A Prática Educativa, Como Ensinar, de Antônio Zabala, né, onde, através desta obra, ele traz todo um direcionamento do processo da prática educativa, especificamente na escola, no que concerne justamente, né, definições de conteúdos, a classificação, ou melhor dizendo, as tipologias de conteúdos, né, umas formas de pensar o ensinar, né, na prática docente por meio de um planejamento, onde ele propõe exemplos de sequências didáticas. Então, é uma obra que ela é relevante para essa nossa discussão, que vocês possam aprofundar os conhecimentos. Não é uma obra específica ligada ao ensino da geografia, mas nós, enquanto estudantes da geografia, principalmente no que se refere ao ensino da geografia, a gente se apropria das obras, né, dos conhecimentos de teóricos ligados justamente à educação, para que a gente use essas teorias, essas concepções postas por eles para cada ciência, não só especificando a geografia, mas todas as outras, como, por exemplo, a história, certo? E assim sucessivamente. Esse livro aqui, da Sônia Castelar e a Jerusa Vilhena, né, que é o Ensino de Geografia, ele
ele é um livro muito bom, porque ele traz todo um processo que é discutido em termos de metodologias de ensino voltado especificamente para o ensino da geografia, né? E nesse livro também, ao discutir essas metodologias para o ensino da geografia, elas trazem uma abordagem, né, justamente de inserção de alguns recursos didáticos, né? Esses recursos didáticos estão presentes nesta obra justamente no processo que ela propõe de metodologias de ensino. O outro livro, que acredito que vocês conhecem bastante, né, que é de autoria, é uma coletânea de artigos, né, mas a organização desse livro ficou sob a responsabilidade da professora Josélia, né, que é Construindo Ferramentas para o Ensino de Geografia. Inclusive, temos texto aí da professora Bastira, né, onde esta obra ela é resultado de um projeto de extensão que foi desenvolvido, né, nas escolas públicas do município de Teresina, da cidade de Teresina, e que eles trazem justamente essa contribuição para o ensino da geografia a partir de trabalhar metodologias de ensino com o uso de recursos didáticos, onde nesta obra também está explicitado, né, os conceitos de recursos didáticos em duas categorias, que são os recursos didáticos convencionais e não convencionais, que iremos discutir mais adiante, né. A outra obra, da qual eu não coloquei aqui, é a capinha do livro, certo? Não encontrei, mas eu creio que vocês já conhecem, ou que pelo menos ouviram falar, né? A obra do César Cole, né? Que é Os Conteúdos na Reforma, Ensino e Aprendizagem de Conceitos, Procedimentos e Atitudes, né? Este livro, ele traz todo um contexto do que é os conteúdos, como os conteúdos, né, de aprendizagem são colocados na visão desses autores, né, espanhóis, justamente na dimensão de pensar os conteúdos dentro das reformas curriculares, né, a partir de um momento que fazem críticas, né, do que de como é visto os conteúdos dentro de uma perspectiva de um ensino mais na dimensão tradicional e dentro de uma perspectiva mais de um ensino progressista. E aí ele traz justamente os conceitos de ensino, as tipologias de conteúdo que nós vamos discutir, atrelado justamente o que se pensa em propor na escola, que é uma formação integral, uma aprendizagem integral, principalmente no que se refere e é discutido no que vocês já até estudaram sobre a aprendizagem significativa, né, que é uma aprendizagem baseada justamente na compreensão de que seja uma aprendizagem duradoura, que os alunos compreendem, eles apenas não assimilem, eles não memorizem, que eles aprendam de uma forma que eles possam aplicar esse conhecimento no seu cotidiano, né, a aprendizagem significativa, que é justamente da teoria do David Alsop, que o professor Armstrong já até discutiu com vocês na última aula. Então, basicamente, são essas 4 obras, né, que está entrelaçado em nossas discussões hoje, que eu sugiro a leitura na íntegra delas para vocês. Bom, e aí, pensando no ensino de geografia, né, o que nós temos do ensino de geografia para trazer para a introdução do que nós vamos discutir de conteúdos, né? O ensino de geografia, no contexto que nós conhecemos da geografia escolar, né, que a geografia escolar, ela se diferencia da geografia acadêmica, enquanto, por exemplo, vocês estão tendo uma formação, né, da geografia acadêmica, e a geografia escolar é justamente a geografia posta nas instituições de escolarização de educação básica, né, e ela se difere da geografia acadêmica justamente porque ela tem um processo de transposição didática, né. Nós, enquanto adquirimos conhecimento na academia, nós conhecemos a geografia enquanto ciência, né, os conceitos, os pressupostos teórico-metodológicos da geografia enquanto ciência. E aí nós levamos isso para o contexto da sala de aula, que nós chamamos de geografia escolar, que é posto por muitos autores que discutem que é a geografia escolar. Assim como a geografia enquanto ciência, a geografia acadêmica, discute o espaço geográfico como objeto de estudo da geografia enquanto ciência, né, na escola também o espaço geográfico em si faz parte desse processo de ensino da geografia, inclusive como um conceito fundamental, né, que a gente vai ver mais adiante sobre a questão dos conteúdos conceituais, que é posto tanto por Zabala quanto pelo César Cole, né,
é um conceito fundamental que os alunos precisam compreender ele no âmbito da sala de aula. E aí entra uma outra realidade marcante nesse processo, que é a prática docente, né? É a prática exercida pelo professor, onde o professor, por meio da sua prática, da sua ação, ele promove atividades que direcionam, né, a promoção do processo de ensino-aprendizagem no âmbito da geografia. Só que a geografia escolar, né, ela tem passado por um processo de discussão, de reflexão, né, e que a gente discute tanto na academia quanto no contexto da prática da sala de aula, e a gente percebe o quê, né, que ao longo do tempo, né, a geografia em si, na escola, ela tem um aspecto de predomínio do enciclopedismo, né, todo um contexto muito generalizado de tudo que é estudado na geografia, né, só que isso passa por tem passado por um processo de ressignificação, né, dos conteúdos e temáticas aos quais lida no seu cotidiano, né, ou seja, a geografia escolar, ela tem acompanhado, de uma certa forma, o processo de transformação da sociedade, né, e inclusive até a forma de o professor ver a geografia justamente pelo seu processo de formação na universidade, né? Professores que foram formados, por exemplo, na década de 70, 80, eles podem ter uma percepção da geografia escolar diferente dessa formação que a gente tem hoje na universidade. Porque tudo isso depende de como é posto nos currículos, seja da universidade, né? E aí a gente leva, enquanto professor, né, aquele conhecimento que você consegue compreender justamente no seu processo de formação. E a própria geografia em si, ela teve esse caráter, né, de uma geografia enciclopedista, né, uma geografia mnemônica. Então, ela, enquanto ciência em si, ela já teve esse caráter, e isso foi colocado justamente onde? Foi inserido no contexto da sala de aula, por meio da geografia escolar, né? Então, a geografia, né, quando ela é ministrada nas escolas, né, no que concerne a educação básica, ela tem esse caráter descritivo e fragmentado, né? Nós, segundo alguns autores, como, por exemplo, Martins, nós não estamos colocando aqui e pensando e afirmando que a geografia acontece somente dessa forma, mas ela tem esse caráter, né? Mesmo com os processos de transformação, de formação docente, né? Uma nova realidade posta, ela ainda tem esse caráter, é uma característica bem marcante no âmbito da sala de aula, né? E aí, a partir da leitura do que vocês fizeram do texto, né, que a gente compreende a geografia na sala de aula hoje, né, a gente tem que perceber qual é a função da escola, né? A escola, ela é uma instituição que concerne aos processos de escolarização através da pretensão de formar, né, de propor um saber sistematizado, né? E esse saber sistematizado, né, faz-se uso de quê, né? Do processo de promover a aprendizagem por meio das metodologias, e que nessas metodologias, né, é importante a utilização de recursos, né? Mas mais do que isso, é pensar como sistematizar esse conhecimento, a partir de quê? Ou a partir da geografia escolar. O que deve ser ensinado na geografia escolar? Para isso, nós temos aí várias possibilidades, né? Vários documentos, vários autores que discutem quais são os objetivos, né? Que é para ser inserido dentro do contexto da geografia escolar na sala de aula. Então, é pensar esses conteúdos dessa forma, com as metodologias, né? Os recursos e os conteúdos, né? Eles tem atualmente passado por um processo de ressignificação, no sentido de que o professor ele tem procurado mudar mais as suas metodologias, né? Ou seja, redirecionando as suas metodologias para uma dimensão mais atual do que é posto à sociedade, inserindo novos recursos esses que estão presentes na sociedade como um todo, e até os próprios conteúdos em si da geografia, eles têm passado por um processo de aperfeiçoamento, né? Partindo de tudo isso do que é a geografia, então, nesse processo de ensino-aprendizagem, né, nós vamos discutir basicamente essa relação dos conteúdos e dos recursos, né? O que são os conteúdos? Como são definidos no ensino? Como eles são classificados? Ou seja, essas perguntas nos norteiam para uma reflexão tanto dos conteúdos quanto dos recursos. Por que norteiam?
Os conteúdos, eles nunca foram, eles passaram, assim como a geografia, ela passa por um processo de transformação, os conteúdos também passam por esse processo. Da mesma forma são os conteúdos. E aí, baseado no que vai acontecendo no decorrer do tempo, né, no contexto educacional que é posto o território brasileiro, tudo isso vai se transformando, né? E qual é a relação para a aprendizagem? Ou seja, qual é a relação entre conteúdo e recurso para a aprendizagem? Então, é baseado nessas 3 questões aqui, que nós vamos tentar chegar ao final da nossa discussão, mais ou menos ter uma compreensão, né, de como esses conteúdos foram definidos, né, como foram classificados, ou seja, tanto os conteúdos quanto os recursos, e qual é a relação que eles têm, conteúdos e recursos, no que concerne aos processos de aprendizagem dos alunos. Para isso, nós vamos discutir aqui, baseado na obra de Zabala, né, ele direciona todo esse contexto dos conteúdos de aprendizagem, a partir de 2 perguntas: por que ensinar? E o que ensinar? Né? Então, por que a gente ensina? Né? Como nós já colocamos anteriormente, que é justamente propor o quê? Né? Uma formação, um saber escolarizado, um saber sistematizado, né? No âmbito das instituições de ensino. E é claro que a gente ressalta que a gente não aprende, não é simplesmente na instituição de ensino formal, né? Essa questão de ensinar, nós, enquanto professores, né, nessa função, a gente ensina na escola, a gente ensina fora da escola. Da mesma forma, se você fizer essa pergunta para os alunos, onde eles aprendem, a gente vai compreender de que eles aprendem na escola, eles aprendem fora da escola por meio de várias práticas educativas, né? A escola é apenas uma instituição da qual desenvolve um tipo de prática educativa específica, que é a prática educativa voltada, né, ao sistema de escolarização, formação do saber sistematizado por meio de atividades direcionadas, que essas atividades direcionadas, elas são justamente, né, a partir de toda uma conjuntura do que rege o sistema educacional, o próprio sistema de uma determinada instituição enquanto escola específica e direcionada por meio da ação do professor, certo? E o que ensinar, né? O que ensinar, ele propõe justamente ensinar o quê? Os saberes da disciplina, né? Hoje nós já temos uma nova nomenclatura que não é mais disciplina, né? Que é proposta aí pela BNCC, né? Não se usa o termo na BNCC de disciplina, mas usa-se o termo de componente curricular, né? A geografia está com a BNCC agora com esse termo de componente curricular, né? E aí é justamente tudo isso, o que se ensinar, né? O que ensinar? O Zabala diz que ensina justamente os saberes das disciplinas, né? Ou seja, os conteúdos. E aí ele faz uma relação de como foi inserido esse contexto de conteúdo, né? Que, segundo ele, diz que os conteúdos, eles foram, por muito tempo, utilizados para expressar aquilo que deve se aprender, né? Então, nessa relação, aquilo que se deve aprender. Então, o que o meu aluno deve aprender? Ele deve aprender o quê? Por exemplo, na geografia, o conceito de paisagem, né? O conceito de espaço geográfico, né? Só que ele ressalta que, de início, essa concepção de conteúdo, né, tudo aquilo que aprender estava muito atrelado simplesmente aos conhecimentos das matérias, ou seja, das disciplinas, ou seja, é especificamente uma realidade de um conteúdo disciplinar, né, marcada apenas pela percepção do cognitivo, né, da cognição de que o aluno vai compreender, né. Posteriormente, ele faz uma ressignificação desse conceito, apontando que tudo quanto que tem que se aprender, ou seja, ele já coloca uma nova visão do que é conteúdo, né? É tudo que possibilita o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras, afetivas, relação interpessoal e inserção social. Ou seja, se você pensar o conteúdo, eu não sei qual é a ideia que vocês têm, mais ou menos formada de conteúdo, né? É pensar o conteúdo não só na dimensão de um conteúdo disciplinar, por exemplo, o conceito na geografia, o conceito de paisagem, né? Na história, por exemplo, entender os aspectos, né, de evolução histórica de uma determinada sociedade, compreender alguns conceitos, né, dentro desses parâmetros do que rege o objeto de estudo da história.
Então, na visão de Zabala, há um processo de ressignificação, e que no ambiente escolar a gente precisa possibilitar, por meio dos conteúdos, tendo os conteúdos como tudo aquilo que a gente aprende. Porque nós aprendemos várias coisas, nós não aprendemos apenas um conhecimento específico de uma disciplina, sendo que aquele conhecimento, ele nos possibilita várias capacidades, né? Que essas capacidades, né, elas são cognitivas, a partir daquilo que a gente compreende, né? Outras coisas também mais específicas no que se refere às questões motoras, afetivas, a partir do que você compreende, você pode se posicionar, você pode ter uma percepção, né, sobre um determinado fato, fenômeno. Porque nós vivemos o quê? Uma sociedade, né? Uma sociedade marcada por um processo de transformação, né? E o espaço que é o objeto, espaço geográfico, o objeto de estudo da geografia, né? Ele é produto de quê? De um processo de produção e reprodução da própria sociedade. E tudo isso faz parte de quê? De um entendimento. Então, isso vai direcionar, né, como conteúdos de aprendizagem, várias capacidades. Então, tudo isso que nos possibilita ao desenvolvimento dessas capacidades, elas tornam-se o quê? Conteúdos de aprendizagem. Então, nessa visão aqui, já é um contexto bem mais ressignificativo do conceito de conteúdos, né? Outro conceito de conteúdos, né, o César Cole, ele traz, que ele diz o seguinte, que os conteúdos de aprendizagem, né, é o conjunto de conhecimentos ou formas culturais cuja assimilação e apropriação pelos alunos e alunas é considerada essencial para o seu desenvolvimento e socialização. E aqui nós temos justamente a dimensão, ele diz que é um conjunto de conhecimentos, ou formas culturais. Se é formas culturais, significa que não é apenas aquele conhecimento restrito, né, que é perceptível como um conhecimento da disciplina, mas que envolve todo um contexto posto da sociedade, né, e que tudo isso vai gerar o quê, né, é essencial, né, para o desenvolvimento e socialização, nós se desenvolver enquanto pessoa na sociedade, né, seja de um nível intelectual disciplinar, atitudinal, certo? Desenvolver atividades procedimentais, dentre outras. Então, vejam que os conteúdos é muito mais do que aquilo a gente pensar dentro de uma caixinha fechada, que conteúdo é justamente estudar, por exemplo, a enchente de um rio, né? Estudar as características de uma vegetação, e por aí vai, né? Entender, estudar dados demográficos. Então, isso que a gente vai ver mais adiante, observe que tem todo um contexto do que é colocado como conteúdos além disso. E aí, dentro dessa conjuntura que o César Cole define os conteúdos, nessa perspectiva bem abrangente, que é tudo aquilo que nos proporciona o nosso processo de desenvolvimento, né, enquanto indivíduo na sociedade, e ao mesmo tempo a gente mantém esse processo de socialização em sociedade, né, que os conteúdos, eles têm uma certa importância, né, e essa certa importância que ele coloca dentro da conjuntura, que ele discute com outros autores, na percepção de como os conteúdos foram colocados, essas importâncias, no âmbito das discussões do ensino, ou seja, do ensino escolarizado, parte de uma interpretação do ensino na perspectiva tradicional, bem como parte de uma interpretação do ensino na perspectiva progressista. Por exemplo, quando você pensa os conteúdos em si, uma perspectiva tradicional, você vai elencar a importância dos conteúdos apenas aquilo que os processos de aprendizagem são a partir de um processo de assimilação e acumulação de conteúdos, né? Mas quando você pensa os conteúdos a partir de uma visão progressista do ensino, você vai perceber que os conteúdos é muito mais do que isso. Por quê? Porque parte para uma dimensão mais construtivista, né? E aí, dentro dessas duas dimensões, muda também o contexto de direcionamento da função do professor e a atuação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, né? Quanto que se prioriza nessa interpretação do ensino numa perspectiva tradicional, no que se refere aos processos de assimilação, é que o professor, ele direciona, né? Ele propõe esse processo, né? Por meio de atividades que marcam essa percepção de ensino tradicional,
né? E o aluno, ele passa a ser um agente passivo desse processo de aprendizagem. Quanto que nessa interpretação progressista, o aluno, ele passa a ser um sujeito ativo, e o professor é apenas, né, um sujeito que direciona o processo de aprendizagem, ou seja, que propõe atividades que contribuem para que o aluno compreenda, né, tenha uma aprendizagem de forma compreensiva e que utilize essa aprendizagem no seu cotidiano, que ele seja capaz de, a partir do momento que ele tem essa aprendizagem, né, crescer em termos de desenvolvimento intelectual, em termos de desenvolvimento enquanto ser humano, de entender os processos de transformação do objeto de estudo da geografia escolar. Aqui é uma dimensão geral do processo de ensino, mas colocando isso para a geografia é basicamente isso. Se você entende os conteúdos da geografia na perspectiva tradicional, né, o aluno ele vai entender o seguinte, que ele precisa o quê? Memorizar, dentro de uma perspectiva do ensino da geografia, memorizar, né, memorizar o conceito de paisagem, o conceito de região. Já na perspectiva progressista, não tem essa realidade de memorizar, não é desclassificando a questão da memorização, porque a memória ela é importante na aprendizagem, né? As coisas, elas ficam em nossa memória a partir do que nós compreendemos, mas aqui na visão progressista do ensino, o aluno, ele vai compreender esses conceitos para que ele possa aplicá-los na vida em sociedade. Partindo dessa realidade dos conteúdos, então, o Zabala, ele questiona, né, na perspectiva da escola, o que deve se aprender, de fato, na escola, em termos de conteúdo. E aí ele coloca, né, que deve aprender os conteúdos de natureza variada, né? E qual é essa natureza variada que Zabala coloca, né? São os dados, habilidades, técnicas, atitudes, conceitos, dentre outras naturezas, né? Quando ele coloca, por exemplo, dados, e a gente pensar isso na geografia, nós podemos elencar a questão dos dados, de alguns dados geográficos, né? Por exemplo, para você direcionar, por exemplo, questão de dados e conceitos, vou relacionar aqui, por exemplo, demografia, quando você vai estudar demografia na geografia escolar, né? Demografia é um conceito, né? E para você compreender, por exemplo, esse conceito, você sente a necessidade de compreender alguns dados demográficos, né? Então, os conteúdos, eles têm essa natureza, assim, variada. E, para isso, você, né, vai adquirir habilidades, né? Você vai precisar de técnicas, consequentemente, quando você compreende isso de maneira mais complexa, você passa a ter atitudes, né? Então, os conteúdos, eles têm uma natureza variada, que não se resume apenas a dados, nem a habilidades, como se formasse um conjunto de tudo isso, né? E aí, ao mesmo tempo, o César Paul coloca justamente essa concepção dos conteúdos na reforma curricular. O que seriam esses conteúdos na reforma curricular? É pensar os conteúdos, né, a partir de uma dimensão proposta na reforma curricular, porque na reforma curricular, fazendo uma análise, a gente percebe de que muitas reformas, né, existe lá toda uma preocupação dos conteúdos, né, para ser ensinado no âmbito das disciplinas, né, e que muitas vezes esses conteúdos, eles ganham a importância, conforme já mencionei anteriormente, dado uma importância a partir da dimensão e da percepção de que você tem de ensino, seja de um ensino voltado na perspectiva tradicional ou uma perspectiva progressista, né? E muitas vezes o César Paul, né, partindo desse pressuposto, ele coloca o seguinte, né, que às vezes é direcionado mais a importância a um tipo de conteúdo do que outro. Do mesmo modo, Zabala corrobora com isso, que ele diz o seguinte, que, por exemplo, em algumas etapas, né, de escolarização, pode-se dar mais importância a um tipo de conteúdo do que outros, né? E, ao mesmo tempo, o César Paul, ele afirma o seguinte, né, que, em termos de ensino-aprendizagem, no processo de ensino escolarizado, as formas curriculares, elas têm que propor isso, propor não só a importância a um determinado tipo de conteúdo, né? Dar prioridade a um determinado tipo de conteúdo, como, por exemplo, né, os conteúdos que a gente vai falar mais adiante, que estão bem ligados aos conteúdos, né, curriculares no sentido de disciplina, em termos de conteúdos, né, conceituais,
que é visto na percepção apenas de curricular, de conteúdo daquela disciplina. Ele coloca que é importante também abordar outros tipos de conteúdos e que esses outros tipos de conteúdos, como, por exemplo, o que concerne as habilidades, né, para propor habilidades, atitudes aos alunos, que seja inserido também como algo importante, tanto quanto outros tipos de conteúdos, como, por exemplo, os conteúdos conceituais. E é por isso que ele traz, nessa obra dele, as tipologias de conteúdos, né? Que na visão dele é muito mais do que tipologias. Tipologias é simplesmente um termo para diferenciar, né, esses conhecimentos que devem ser ensinados e que, muitas vezes, ele se sobressai mais do que o outro. É dado mais prioridade a um determinado tipo de conhecimento. Quando a gente estiver discutindo as tipologias de conteúdo, onde ele elege 3 tipologias, né, principalmente as tipologias no que concerne aos conteúdos conceituais, os conteúdos procedimentais, os conteúdos atitudinais. Eu creio que vocês já ouviram falar sobre isso. E ele diz que, por exemplo, o Zabala diz que na universidade, se pensar esse ensino na universidade, talvez os conteúdos conceituais de uma dada ciência, eles se sobressaem aos outros tipos de conteúdos, né? Enquanto que, por exemplo, na educação básica, talvez pelas próprias características da geografia, esses conteúdos conceituais, eles sejam muito mais marcantes do que os conteúdos procedimentais e atitudinais. E o que o César Cole coloca é justamente isso, que eles sejam inseridos no ambiente da sala de aula, dada uma complexidade de mesma importância, que eles possam ser ensinados de forma integrada, né? E que o professor direcione também a sua metodologia de ensino, as suas estratégias de ensino para essas tipologias de conteúdos, ou seja, tudo aquilo que o aluno precisa aprender, não deixando, por exemplo, a questão de atitudes, de valores, apenas a cargo, por exemplo, da família, outro segmento da sociedade, né? Que isso faça parte em si do processo de escolarização. Né? E aqui nós temos justamente a definição das tipologias de conteúdos postas tanto por Zabala como pelo César Cole, dentre outros autores, né? Que ele coloca 3 tipologias, né? As tipologias, né, factuais e os conceituais, né? Os factuais, né, que é o que se refere ao conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos, né? Partindo disso, a gente compreende que isso está bem ligado àquilo que é concreto, àquilo que é real, tal como é de fato, certo? Os conceituais, ele coloca como conteúdos mais abstratos, né? Abstratos no sentido de que não é aquilo muito específico, muito concreto, ou seja, se refere a um conjunto de fatos, ou um conjunto de objetos ou símbolos que têm características comuns, né? É importante a gente ver isso na percepção da geografia, quando a gente vai estudar os conceitos, né? Da ciência geográfica, a gente leva isso para a geografia escolar. Por exemplo, o conceito de paisagem. Você compreende o conceito de paisagem na academia, que você chega na escola, que você faz o processo de transposição didática, o conceito de paisagem, ele ganha uma realidade mais didática, para que o aluno compreenda esse conceito de paisagem. E aí ele vai compreender esse conceito de paisagem a partir de um conjunto de situações para que ele possa compreender, né? Então, esses são uma das tipologias, né? Factuais e conceituais. A outra tipologia são os conteúdos procedimentais. O que são conteúdos procedimentais na visão desses autores? Eles dizem que são um conjunto de ações, né, ordenadas e com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo. E aí ele elenca aqui, como, por exemplo, ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir, recortar, saltar, etc. São o quê? São conteúdos procedimentais, né? Porque exige o quê? Exige justamente o fazer, né? Enquanto que os factuais, os conceituais, exigem o quê? O conhecer, certo? E aí, ainda tem uma diferença com relação aos factuais e aos conceituais, porque os factuais é justamente o quê?
tem uma dimensão de conhecer tal como aquilo de fato acontece, ocorre ou existiu, ou está marcado, né? Como, por exemplo, uma data de um fato histórico, certo? Os conceituais, eles já têm uma dimensão mais de conhecer, mas uma dimensão a partir da compreensão, que possa se compreender. Enquanto que os procedimentais é aquilo que se refere ao fazer, certo? Se você vai, por exemplo, desenhar um mapa, né, muito ligado à geografia, nos conteúdos procedimentais, né, os conteúdos cartográficos, eles estão bem ligados aos conteúdos procedimentais, principalmente quando você vai fazer, por exemplo, o desenho, né, fazer uma maquete, né, você vai produzir uma história em quadrinho, uma charge, né, então são situações que levam a pensar o que? Os conteúdos procedimentais. E os conteúdos atitudinais? É aquilo que engloba valores, normas e atitudes. Então, isso deve também ser ensinado. Ou seja, dentro dessa conjuntura de tipologias de conteúdos, ressalta-se o seguinte, que os conteúdos, eles não podem ser vistos apenas como factuais e conceituais, em que o professor dê prioridade no seu processo de ensino-aprendizagem de promover aos alunos apenas esse tipo de conteúdo, ou que pelo menos essa ideia de conteúdo, né? Porque aqui não é uma coisa fixa que existe, ou seja, trabalhar o processo, propor o processo de ensino-aprendizagem é pensar dentro dessa conjuntura de tipologias, propor atividades, né, que promova o conhecimento tanto dos conteúdos nessa dimensão de fatos, conceitos, né, mas que os alunos em si, eles possam, né, realizar situações de procedimentos. Até porque a sociedade em si hoje exige muito isso, principalmente em termos, por exemplo, de profissão. Como é que a gente vai proceder, por exemplo, dentro dessa conjuntura tecnológica que a sociedade vive hoje, né? Se você for observar, a mão de obra em si, manual, ela foi muito substituída. E aí nós vamos ter que ganhar essas habilidades, o quê? Procedimentais. Nós vamos ganhar essas habilidades procedimentais a partir de conteúdos procedimentais, como manusear, por exemplo, uma máquina, certo? E os atitudinais envolvem justamente toda essa concepção de valores, normas e atitudes, entender os processos, né? Se você observar, por exemplo, a questão em si, de entender a sociedade em si, em termos de diferenças, de semelhança, né? De cultura, então tudo isso vai fazer você ensinar esses conteúdos atitudinais para os alunos, para que eles adquiram essas habilidades, né, de valor, né, de respeitar as normas, de ter uma atitude diante de um determinado fato, ou fenômeno, ou situação posta pela sociedade. Então, no processo de ensino-aprendizagem, deve-se pensar os conteúdos dessa forma, né? E aí, voltando especificamente para o ensino da geografia, né? Como, por exemplo, como nós podemos exemplificar no âmbito da geografia escolar, né? Essa dimensão dos conteúdos factuais e conceituais, né? Os factuais, eles estão voltados mais, né? Essa questão, por exemplo, da conquista de um território, né? A localização, a altura de uma montanha, dados estatísticos da população. É uma realidade no que concerne justamente entender isso, por exemplo, se eu vou compreender esse acontecimento, como se deu a conquista de um território, o que é mais ou menos perceptível na metodologia do professor? Que o aluno apresente isso muito de forma literal, né? Tal como aconteceu de fato essa conquista de um território, né? A localização à altura de uma montanha, se isso é solicitado em uma determinada atividade, né? Que é uma atividade diretiva ao processo de ensino-aprendizagem, se o aluno ele não inserir, né, por exemplo, como resposta uma atividade, tal como a altura de fato dessa montanha, né, então aí já não vai ter uma habilidade que o aluno ele não sabe, né, é o sabe ou não sabe, né, a quantidade de dados populacionais, né, o próprio nome da conjuntura que nós podemos perceber, o nome das capitais, né, dos estados. Então, é pensar o conteúdo dessa forma, né? Já os conceituais,
é você compreender, por exemplo, a paisagem, vai mais do que da compreensão para a aplicação, né? Você compreender o território, e aí você compreende a partir daquilo que você constrói, né? Se eu vou construir, né, eu vou estar compreendendo, né, a paisagem, território, região, o lugar, cidade, o conceito de cidade, então eu vou poder usar isso em outras situações da vida, né? Essa situação de conceitos, ela é bem mais abrangente, ela requer o quê? Um modo de compreensão, para que essa compreensão o aluno compreenda para aplicar na sua vida, que ele faça uso dessa compreensão, e é por isso que a gente visa muito e discute o contexto da aprendizagem significativa, né? E aí a gente ressalta isso a partir dessa compreensão, né, que seja uma aprendizagem mais duradoura desses conceitos, na ideia de que a aprendizagem significativa, se você for fazer uma análise, né, de estudos que falam nas discussões sobre o ensino, sobre a aprendizagem significativa, é importante que nem o professor Armstrong colocou para vocês, né, os fundamentos teóricos da teoria, porque muitas vezes a gente vê assim, discute na sala, meu aluno está aprendendo de maneira significativa, mas não tem a compreensão de fato que é essa aprendizagem significativa, certo? Com relação à geografia nos conteúdos procedimentais, nós podemos destacar os conteúdos cartográficos, né? E esses conteúdos cartográficos, como é que a gente aprende eles, né? A partir da ação, a partir de quê? Do fazer. É claro que, às vezes, para fazer algo, você precisa repetir algumas atividades, né? Mas que essa repetição, ela não leve a um viés de uma perspectiva de ensino tradicional, né? Que é muito ligada a essa questão do processo de ensino ao contexto do conteúdo factual, né? Onde exige bastante do aluno a memorização, a repetição, para que ele assimile tal como é, sem um processo de compreensão, não visa a compreensão. E a realidade que pode, aliás, a atividade aqui, que pode ser repetitiva nos conteúdos procedimentais, mesmo que ela se torne repetitiva, mas é uma finalidade mesmo desses tipos de conteúdos procedimentais. Por exemplo, se você vai manusear algum aplicativo, né, algum software no computador, às vezes, uma única vez, você não consegue todas as habilidades de compreensão, né? E aí você vai precisar fazer e refazer para entender, para compreender. E na geografia, né, esses conteúdos atitudinais ligados à cooperação, à solidariedade, né, para que você tenha uma responsabilidade, né, social enquanto sujeito dessa sociedade, né, que se transforma constantemente. E aí pode ser discutido dentro da geografia a espacialidade dos objetos sociais, né? Por exemplo, a cultura de uma região, território brasileiro, né? Os costumes, né? Também a própria questão do exercício da cidadania são conteúdos atitudinais que a gente pode pensar no âmbito da geografia. Outra situação é você pensar também a preservação de um rio. E aí você tem o rio, observe só, você tem o rio, que você pode compreender o termo rio lá na concepção da tipologia de conteúdos conceituais, né, o conceito de um rio, né, outros elementos que estão ligados à questão dos rios, por exemplo, o conceito de um afluente, né, mas a partir do momento que você compreende esse conceito e você faz uso da compreensão desse conceito e aplica de fato no seu cotidiano, a partir do que você compreendeu e teve uma aprendizagem significativa, você já vai ter uma posição diferenciada com relação àquilo que você compreendeu do que é o rio. E aí você já passa o quê? A pensar no que concerne a preservação de um rio, do rio. Então, aí já entra o quê? Um conteúdo atitudinal. Já entra uma percepção de atitude do aluno, certo? E aí, como eu falei anteriormente, os conteúdos factuais e conceituais, né, as atividades direcionadas do professor, né, nos factuais estão muito ligadas à questão de reprodução de forma literal, como, por exemplo, atividades de cópia, né, exige bastante a memória, mas exige a memória na percepção de memorizar. E aí que vocês já até discutiram anteriormente, na aula da semana passada, né, a questão
da aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica, né? Que há uma diferença. Quando a gente pensa essa questão da memória na perspectiva da aprendizagem mecânica, você vai ver que, por exemplo, uma data de um acontecimento histórico, né? Você pode esquecer isso facilmente, se você for compreender isso a partir da memória daquela data. Mas se você fizer todo um estudo, toda uma análise, compreender todo aquele fato, né, você já pode ir levando uma possibilidade de uma aprendizagem significativa, em que, claro, que pode acontecer o certo esquecimento de alguns elementos, mas você já vai ter na sua estrutura cognitiva elementos, né, que você pode retomar posteriormente sobre esse mesmo conteúdo. Enquanto que as atividades, né, direcionadas do professor para os conteúdos procedimentais, elas são diretivas, né, no sentido de exemplificar o como fazer, né? Então, pensar esses conteúdos, o professor, ele pensa esses conteúdos de tudo que o aluno deve adquirir enquanto habilidade e propor atividades que possam levar o aluno a ter essas diferentes realidades, essas diferentes compreensões nesses procedimentos de que é posto os conteúdos, né? E aí, umas relações importantes, né, que é bom a gente compreender. Quais são essas relações? Por exemplo, né, partindo da percepção da tipologia do conteúdo factual, conceitual, né, é perceptiva a exigência do quê? Do conhecimento, né, o fato de conhecer isso. Resta saber se você vai conhecer isso apenas de forma literal, de reproduzir aquilo, ou você vai conhecer isso a partir de uma compreensão, a partir de um fazer, para que se possa aplicar posteriormente. Então, eu aprender a conhecer. Outra relação que é marcante no que concerne ao conteúdo procedimental é que implica na habilidade. A habilidade esta do aprender a fazer. E a atitudinal, que envolve justamente a atitude. É você, enquanto sujeito, ter uma atitude diante de um dado, diante de um fenômeno, diante de uma realidade. E, ao mesmo tempo, entra na nomenclatura, no direcionamento de aprender a conviver e, ao mesmo tempo, aprender a ser, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser é visto como os pilares da educação, né? Que busca muito hoje isso no processo de ensino-aprendizagem, né? E que a gente percebe que não é importante apenas você aprender a conhecer, é importante você aprender a fazer e, ao mesmo tempo, aprender a conviver e aprender a ser. É claro que dentro dessa conjuntura, né, dessas tipologias, né, requer habilidades diferentes para alguns deles, né? Habilidades estas que podem ser cognitiva, psicomotora, né, e afetiva. Partindo dessas relações, você percebe, inclusive nas discussões dos autores, eles colocam que essas tipologias factual e conceitual está muito ligado, né, a essa habilidade cognitiva, né, do conhecer, de compreender, né? E aí, se você compreende isso de maneira mais complexa, dentro de uma perspectiva da aprendizagem significativa, isso torna-se mais duradouro. Mas se você conhece apenas a partir de uma aprendizagem mecânica mais superficial, de memorização, isso torna-se menos duradouro, certo? Outras tipologias aqui, no que concerne a essa relação, essa habilidade psicomotora. Ela é importante, né, principalmente para os conteúdos procedimentais, que exigem habilidade. Às vezes, algumas situações exigem essa habilidade, né? E a atitudinal é uma habilidade afetiva. Observe que não é especificamente de cada um. Isso está intrinsecamente, isso pode acontecer de maneira simultânea. Certo? E aí, enfim, qual é a relação, né? Que é a nossa última análise aqui, né? Relação dos conteúdos com os recursos, né? Qual é a relação entre eles para a aprendizagem? Certo? E aí, justamente, há uma relação, por quê? Porque antes de entender esse conceito de recursos, os conteúdos em si, tudo isso que a gente acabei de mostrar aqui, que os conteúdos, né, são todas essas situações que, apesar de que existem essas tipologias, mas, assim, não é uma tipologia na percepção de definir de que você vai ensinar apenas
a tipologia conceitual, ou só a procedimental, ou só a atitudinal. É importante pensar o ensino a partir dessas 3 dimensões de conteúdos, para que se tenha uma formação integral do aluno, uma formação integral na compreensão de uma aprendizagem significativa, certo? Então, qual é a relação dos conteúdos com os recursos? É que, muitas vezes, o professor ele precisa se utilizar, na sua metodologia de ensino, desses recursos, né, para facilitar o processo de aprendizagem desses conteúdos, né? Por que que ele precisa, né? Porque, justamente, por exemplo, a partir de um texto que o aluno lê, né, a partir da inserção de um outro recurso para trabalhar esse determinado conteúdo, certo? Então, mantém justamente esta relação. E os recursos em si, eles podem estimular o querer aprender do aluno, né? E muitas vezes eles são o que? O fio condutor da atividade do professor. É claro que nós, enquanto professores, não podemos dar a importância ao conteúdo como único e inclusive somente o recurso como facilitador do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos, não é isso, mas que ele é o fio condutor, ele contribui para promover a aprendizagem a partir da utilização desse recurso. E aí, cabe a gente destacar alguns conceitos, né, de recurso. O que são recursos? Na visão de Zabala, ele traz a concepção de recurso como todos aqueles instrumentos ou materiais de desenvolvimento curricular, né? São os meios, né, que ajudam os professores a responder aos problemas concretos que as diferentes fases dos processos de planejamento, execução e avaliação lhes apresentam, né? Então, partindo dessa dimensão, a gente compreende, né, uma grande complexidade do que são recursos, né? Aquilo que o professor ele utiliza, aquilo que ele se apropria para facilitar a aprendizagem, para entender o processo de ensino-aprendizagem a partir do uso desses recursos. E partindo para a dimensão, de fato, da sala de aula, a gente tem justamente os recursos didáticos utilizados na sala de aula, né? E aí, esses recursos didáticos, observa o seguinte, que eles têm ganhado, né? Eles têm essa possibilidade de facilitar o processo de aprendizagem, quando o professor insere na sua metodologia de ensino. Quando a gente fala de recurso didático, né, talvez você já esteja se perguntando aí, mas será que ela vai falar do livro didático, né, dessa concepção de ensino que ela falou anteriormente, tradicional e progressista, por exemplo, nessa conjuntura do ensino tradicional, muito se é discutido, por exemplo, nas instituições, a questão do uso do livro didático, né, e que, assim, a meu ver, eu não vejo o livro didático apenas como um recurso, como é muito discutido e às vezes posto como um recurso tradicional, que às vezes o aluno só utiliza ele, o professor só utiliza ele, o aluno acaba ficando meio que desinteressado apenas pelo uso do livro didático, né? Eu vejo o livro didático como um norte, né? Na maioria das vezes é o único recurso que o aluno dispõe para o processo de ensino-aprendizagem de um determinado conteúdo, e que o livro didático também, muitas vezes, ele pode estar atrelado a textos, a concepções de conceitos, voltado à dimensão da assimilação e memorização, mas ele traz todo um leque de possibilidades, né, de figuras, ou seja, imagens, gráficos, né, que levam a inserção já de novos recursos a partir do uso do livro didático. O livro didático, ele não é composto apenas de textos escritos, né? Ele tem todo um conjunto, né, de recursos que estão inseridos nele, né? Os gráficos, as imagens, enfim, né? Então, muito se discute isso, os recursos didáticos nessa dimensão, que é questionado no ensino, aprendizagem. Por que o professor não utiliza outros recursos didáticos? Sim, utiliza. Então, os recursos didáticos, eles são vistos como recurso utilizado no processo de ensino-aprendizagem que contribui para facilitar a aprendizagem de um conteúdo. No entanto, eles têm ganhado no campo das discussões e produções científicas nomenclaturas diferenciadas, né? Por exemplo, Castelar, Vilhena e Filizola, né, que são autores, né, do ensino da geografia, eles colocam aqui a questão, atribui o termo recursos didáticos, né, diz que os recursos didáticos são as múltiplas linguagens que a gente utiliza na sala de aula, né? Essas múltiplas linguagens, né,
vem todos esses recursos que a gente utiliza, as histórias em quadrinhos, né, mapas, livros, dentre outros que estão aí disponíveis, né. Zabala, ele atribui a nomenclatura, né, de recurso didático como materiais curriculares, né, são os materiais curriculares, tudo aquilo que o professor utiliza para facilitar a aprendizagem e entender esse processo, né. Fiscarelli, né, utiliza a nomenclatura de material didático, né. E Silva 2011, né, que vocês conhecem, que é daquele livrinho lá, Construindo Ferramentas para o Ensino de Geografia, né, traz aí uma nomenclatura a partir dos entendimentos de estudos que foram feitos por Silva, dentre outros colaboradores da OPTA, né, trazem a nomenclatura de recursos didáticos convencional e não convencional, que isso partiu, né, do pressuposto de que o convencional, né, foi a partir do que já é posto, entendido, a partir das pesquisas, daquilo que já é usado para a finalidade de ensino-aprendizagem, né? E o não convencional é uma nomenclatura atribuída àqueles recursos que estão postos na sociedade, mas que eles não foram criados para a finalidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor utiliza, né, desses recursos, né, que já é muito posto aí por nós e discutido, eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso. Por exemplo, eu não sei se vocês já têm experiência na sala de aula, eu creio que alguns sim, sejam pelos programas aí da universidade, ou mesmo atuando enquanto profissional de fato. É a utilização de um vídeo na sala de aula, de uma música, certo? De uma história em quadrinho, né? Então, esses recursos, eles entram nessa nomenclatura de recurso não convencional, né? Porque, por exemplo, o vídeo é um recurso não convencional nas ideias postas por Silva 2011 e seus colaboradores, né? Porque ele é um recurso que ele não foi criado para a finalidade do ensino. Ele foi criado, né? Ele foi posto na sociedade para uma outra finalidade, né? Só que a partir do momento que você utiliza esse recurso para ensinar aprendizagem, ele ganha justamente o que? Ele passa a ter uma outra intencionalidade. E essa intencionalidade é de usar justamente no processo de ensino-aprendizagem. E aí que vai recair justamente uma concepção que a gente deve ter cuidado ao utilizar esses recursos. Não é qualquer recurso não convencional que a gente vai usar. E aí, dentro dessa mesma perspectiva que eu estou falando, né, os recursos didáticos, eles têm essa possibilidade, né, de propor uma sistematização do conteúdo, e é importante utilizar um recurso didático que seja de familiaridade dos alunos, ou seja, que eles tenham conhecimento, que eles tenham habilidade para uso desse recurso didático, é importante, né? E os recursos didáticos do contato com o conteúdo, né? Então, ele propõe isso também. E aí, como eu falei anteriormente, os recursos didáticos convencionais e não convencionais, e que tanto o Silva, né, como Alencar, já desenvolveram estudos e que trazem um termo, né, dos não convencionais, caracterizando como produtos culturais. Por que produtos culturais, né? Porque justamente são os produtos, né, que estão postos na sociedade, né, para uma outra finalidade. Por exemplo, a música. Qual foi a finalidade de criação da música? Né? Não foi para uma finalidade do processo de ensino-aprendizagem, o vídeo, certo? Então, esses produtos culturais são justamente esses produtos que não tiveram essa finalidade. Daí, eles colocaram, né, direcionaram uma nomenclatura, fazer essa nomenclatura dos recursos didáticos em duas categorias, convencionais e não convencionais. Os convencionais é, como eu falei anteriormente, é aquilo que já foi pensado para o processo de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, o livro didático. O livro didático em si, ele foi pensado justamente para isso. Mais especificamente na geografia, o mapa, né? O mapa, ele também foi pensado para isso, certo? E os não convencionais é aquilo que a gente utiliza, mas que não foi tensionado, não teve essa intencionalidade, mas a partir do momento que a gente adequa ele ao processo de ensino-aprendizagem para uso, ele já passa a ter essa intencionalidade, então ele é não convencional, né? E aí nós temos aqui o conceito, citado por Silva, que diz que os não convencionais, ou seja, o que são os chamados produtos, aquilo que está posto como produto cultural,
são materiais utilizados ou utilizados por professores, né, na educação básica, mas que não tenham sido elaborados especificamente para esse fim, né. São produções sociais com grande alcance de público, né, que revelam o comportamento das pessoas em sociedade e buscam refletir sobre este comportamento, né. E esses produtos culturais, é que nem ela coloca aqui, né, está de grande alcance ao público, né. Por exemplo, a internet hoje, né, ela está de grande alcance ao público. Por meio da internet, pode-se adquirir outros recursos a partir da internet, como, por exemplo, alguns softwares, né, para inserir no processo de ensino-aprendizagem. A própria música, você já pode pegar uma música que está disponível na internet. Então, a internet, ela dá essa possibilidade. Outros recursos mais concretos, mais específicos, né, o computador, o celular, o smartphone, certo? Então, são produtos culturais que estão, né, de grande alcance à sociedade hoje, justamente por esse processo de transformação, né, que a sociedade tem ganhado nos últimos tempos. E aqui eu trouxe algumas imagens, só para a gente ressaltar um pouco, que já foi colocado, né, sobre os recursos didáticos convencionais e não convencionais, como, por exemplo, o mapa, né, o mapa aqui da divisão das regiões do território brasileiro, né. O mapa, ele pode ser considerado um recurso didático convencional, né, ou se você colocar desse mapa, por exemplo, um livro didático, né, você vai compreender o quê? Que a função dele está ali, né, para o processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, para o estudo do conteúdo sobre as regiões do território brasileiro, né, é um recurso convencional. Com relação à maquete, se você observar, nós temos a maquete aí, né, uma bacia hidrográfica. E eu observo o seguinte, se você perceber pela imagem, nós temos crianças aí. Então, esta maquete, né, sobre uma bacia hidrográfica, né, a gente poderia se perguntar, a maquete, ela é convencional e não convencional? Depende, né? Se a maquete, ela foi criada, produzida, pensada para um conteúdo específico, né, para ser usado, o professor pensou a maquete, né, junto com os alunos, planejaram, produziram a maquete. Então, a maquete, aí, ela é o quê? Ela é um recurso convencional, porque ela já foi produzida, pensada, produzida, direcionada com esta finalidade, certo? É exemplo dessa maquete, por exemplo, de uma bacia hidrográfica. Mas se você observar, por exemplo, essa outra maquete que está ao lado, aqui é a maquete do SENAC, aqui em Barras. Peguei só para mostrar para vocês, da minha cidade, né? Ela é uma maquete, ela tem uma outra intencionalidade, né? Que é a construção desse prédio, né? Dessa instituição de ensino. E aí a gente se pergunta, no caso, esta maquete, a intencionalidade dela foi para quê? Foi para a construção, né? Dessa instituição. Então, ela teve a intencionalidade de ser produzida, pensada para o processo de ensino-aprendizagem? Ela não teve essa intencionalidade ao ser produzida, né? Dessa forma, ela é um recurso que não convencional, né? Então, a partir do momento que o professor pega essa maquete, né, leva para a sala de aula e vai fazer estudo sobre essa instituição de ensino, né, explicar, por exemplo, o que é uma maquete lá no conteúdo de cartografia, aí ela já passa a ser o quê? Ter uma outra intencionalidade. Então, ela é um recurso que não convencional. Da mesma forma, é a música. A música, ela não foi pensada para ensino-aprendizagem, mas a gente utiliza a música, né? E aí nós temos a charge, né? Nós temos o vídeo, são recursos que estão aí como produtos culturais na sociedade, que eles não foram pensados para a aprendizagem, né? Direcionados para essa finalidade, então eles são considerados não convencionais. O livro didático, sim, foi pensado, foi planejado, foi criado para esta finalidade. Então, ele entra nessa nomenclatura de recurso convencional, né? O jornal, seja impresso, ou seja, o jornal, né, por meio das matérias jornalísticas divulgadas nos jornais, né, na televisão, a gente pode fazer uso desses recursos na sala de aula para fazer análise, compreender conteúdos, justamente como um recurso que não convencional, porque eles não têm essa intencionalidade, eles estão ali, certo?
E aqui, só para ressaltar algumas ponderações, como, por exemplo, do vídeo, né, na questão do cinema, né? Por meio do cinema, a gente já faz uso de um outro recurso, como, por exemplo, as imagens. As imagens, sim, é um outro recurso, né? A imagem, ela entra como um recurso não convencional. E aí, a imagem, a gente já adquire ela também como recurso a partir do uso do cinema na sala de aula. O cinema já tem as suas potencialidades como recursos não convencionais e ainda direciona para um outro recurso a partir do cinema, que são as imagens, né? Pode promover a leitura dos lugares e a apreensão dos conceitos. Nessa dimensão aqui, por meio desse recurso didático não convencional, a gente pode pensar também o direcionamento deles para as tipologias de conteúdos que falamos anteriormente, certo? A música, né, pode ser usada para despertar atitudes e valores no ensino de geografia escolar, né? As músicas, elas estão aí, né, compostas, né, repletas de ideias, né, de concepções de quem as produz, né, de quem as criam, né? E elas refletem alguns contextos da sociedade, que aí já gera um despertar de atitude, né? A gente já pode pensar lá nos conteúdos atitudinais a partir do uso da música. Mas é claro que a música também não tem só essa finalidade, ok? O computador contém programas específicos, como planilhas, blocos e softwares ideais para o desenvolvimento de procedimentos, né? Então, por meio do computador, nós temos várias situações de utilizar como um recurso didático não convencional, certo? E, por fim, eu elenquei aqui algumas referências, né, que eu já até falei anteriormente, mostrei as principais obras, né, o texto da Alencar e Silva, né, a obra do César Cole, né, Filizola, Martins, né, Silva, que é também um texto daquele livro Construindo Ferramentas para o Ensino de Geografia, e a obra de Zabala, certo? Dessa forma, obrigada a todos, né? Eu espero ter trazido uma breve exposição a partir da minha pouca experiência que eu tive em contato com esse tema, né? Para que a gente possa discutir, refletir e colaborar aqui com as discussões. Obrigada. Então, Arlane, muito obrigada pela exposição que você fez, né, de forma muito didática, né, com muitos exemplos, que foi um aspecto que nós destacamos, discutimos na aula passada com o professor Armstrong, né? Então, a partir do momento que você vai explicando os conceitos e exemplificando, né, os alunos têm uma facilidade muito maior para compreender efetivamente aquilo que você está expressando, principalmente esse conteúdo do ensino de geografia, né, que são conceitos que não são muito comuns, né, não são muito utilizados pelos alunos até determinado período do curso. Então, né, como são muitas disciplinas, eles já vão se habituar mais com esses conceitos, já na disciplina de metodologia do ensino de geografia, né, e já para o final do curso também, né, durante os estágios, mas efetivamente, né, essa discussão com certeza enriqueceu bastante, né, a disciplina, recursos didáticos, né, porque não adianta você já ir discutir direto recursos didáticos se você não tem toda essa compreensão conceitual. Então, com certeza vai fazer muito mais sentido para os alunos, né, ao discutir o recurso em si, tendo essa base conceitual que você expôs realmente com bastante excelência. Então, obrigada. Nós temos aqui, né, algumas perguntas, não muitas ainda, mas eu já coloquei para os meninos que eles podem colocar, e depois quem quiser falar também, né, os alunos também, você pode acompanhar aí no chat também, só elogios, né, para a sua apresentação, gostaram muito. Então, uma das perguntas que tem aqui é do Paulo Ricardo, né, quem decide se um recurso se é um recurso convencional ou não convencional, é o seu uso pelo docente? Você viu aí na Paulo Ricardo a pergunta. Paulo Ricardo, seu uso. Olha, Paulo Ricardo, quem decide, assim, o que eu trouxe aqui de discussão já é uma produção, né, teórica, sistematizada a partir de estudos feitos na universidade, né,
que é a professora Josélia, junto com outros colaboradores, inclusive a professora Bastira, fizeram parte dessa produção da obra, que é esse livro Construindo Ferramentas para o Ensino de Geografia. Partiu de uma pesquisa empírica, ou seja, uma pesquisa realizada com vários professores da educação básica da cidade de Teresina, e por esse grupo de profissionais que pensaram essa obra, entender a questão em si dos recursos didáticos. Então, essa nomenclatura, ela já é uma nomenclatura usada, né, sistematizada por produções científicas, né? Nós estamos aqui trazendo essa nomenclatura a partir de uma produção científica, do que é um recurso didático convencional e não convencional. O que nós levamos aqui para a discussão é que, partindo dessa nomenclatura que foi definida pelos professores, que o recurso didático convencional é justamente direcionado àquele recurso que foi criado, pensado para o ensino, ou seja, para ser usado na sala de aula, como, por exemplo, o livro didático para todas as disciplinas, ou seja, todos os componentes curriculares, né? Outro exemplo de recurso didático convencional, especificamente voltado, por exemplo, à geografia, nós podemos citar, por exemplo, o mapa, certo? E o não convencional também é justamente parte dessa produção científica, né, que é um livro, que foram usados. O não convencional, eles usaram essa nomenclatura para definir que são aqueles recursos que hoje eles já se fazem presente na sala de aula, onde os professores utilizam esses recursos, mas que até então eles não tinham ainda uma sistematização de como eles deveriam ser chamados no contexto das pesquisas científicas no âmbito do ensino da geografia. Daí eles criaram a nomenclatura de recurso didático não convencional, certo? Então, é uma sistematização mesmo teórica, científica, e que a gente hoje, ao realizar a nossa prática na sala de aula, quando você vai usar o vídeo, a música, você já tem, por parte dessa construção científica, a consciência de que eu vou estar usando um recurso didático não convencional. E aí é importante salientar o seguinte, que o recurso didático não convencional a ser utilizado na sala de aula, é importante pensar ele, planejar ele de forma coerente. Por quê? Você tem que fazer uma análise e tirar os momentos de tensão de um determinado recurso não convencional. Por exemplo, não é qualquer música que você vai levar para a sala de aula. Se você faz a seleção de uma música para explicar um determinado conteúdo de geografia, você tem que pensar se aquela música está favorável dentro dos princípios, dentro das normas que regem aquela faixa etária de aluno. Da mesma forma é o vídeo, né? Um filme, você leva um filme para a sala de aula, você tem que pensar a faixa etária dos alunos, se pode usar aquele filme na sala de aula, tem todo um processo de planejamento. E muitas vezes também, outro ponto que é importante, é a gente destacar o seguinte, que o recurso didático não convencional, ele não é o 100% potencializador do processo de aprendizagem, não. Não é porque eu estou usando um determinado recurso didático, de qualquer modo, que vou favorecer uma aprendizagem mais significativa ao meu aluno sobre um determinado conteúdo. Tem que ter todo um planejamento e uma adequação do tipo de recurso que você vai utilizar, atrelado ao objetivo que você está propondo a partir daquele conteúdo selecionado. Entra todo na questão de planejamento. Ou seja, a nomenclatura convencional e não convencional já é uma sistematização científica de recursos didáticos. Ou seja, recursos didáticos, como é colocado o Zabala lá, né? Todos os materiais curriculares que contribuem, né, para o processo de aprendizagem na sala de aula que o professor faz uso. Então, esses autores, eles criaram dentro do termo recurso didático essa nomenclatura. Recurso didático convencional e não convencional. Convencional é aquilo que já teve a finalidade para o ensino, e o não convencional é aquilo que está na sociedade, presente no nosso cotidiano, que não foi criado para a finalidade do ensino, mas a gente usa ele para esta finalidade, ressaltando que a gente tem que ter cuidado ao utilizar esses recursos. Não sei se eu consegui esclarecer as dúvidas.
e só reforçando o que a Arlane colocou, se você faz uma pesquisa sobre recursos didáticos convencionais, especialmente os não convencionais na internet, né, você vai associar exatamente os artigos da Josélia, né, do Josivane, porque é uma nomenclatura que foi criada inicialmente pela professora Josélia, né? Se eu não me engano, acho que na tese dela ela já discute isso, eu não lembro se na dissertação, né? Ela já discute esse conceito e ela traz essa discussão para o curso de extensão que foi realizado entre 2010 e 2011, né? Então, você não vai encontrar outros autores falando, né? Como a Alane colocou, né? Para cada autor, eles usam termos diferentes, materiais didáticos, múltiplas linguagens, então, vai depender muito do autor. Então, foi realmente um termo criado, né? No caso, nos estudos iniciais da professora Josélia, né? E aí usado nesse livro que a Arlane citou e que, inclusive, né, os meninos têm disponível também. Eu disponibilizei para eles o livrinho, na verdade, não é um livro, vamos dizer, escaneado, né? Não é nem um e-book, né? Até já cobrei da Josélia para a gente fazer um e-book, né? Mas até agora não deu certo. E aí a Rita, ela meio que complementa, né? Logo depois da pergunta, né? Então, professora, ser convencional ou não é saber se foi feito para ensino-aprendizagem. É como eu falei, né? Convencional é aquilo que já foi feito com essa intencionalidade, né? Para usar, né? No processo de ensino-aprendizagem. E o não convencional é o que não foi feito para esta finalidade, mas a gente se apropria desse recurso e insere para o processo de ensino-aprendizagem. É a mesma coisa, né? Por exemplo, você pega o filme Era do Gelo, né? Que é um filme muito usado em sala de aula. Então, quando o autor do filme, né, o diretor, toda a equipe, quando eles fizeram o filme, não foi pensando que poderia ser usado, né, na aula para a discussão do clima, né? Mas ele atualmente é muito utilizado com essa intenção, né? Então, por isso que ele é não convencional. Por mais que ele discuta um tema que, né, fica muito mais fácil o aluno entender as mudanças climáticas com, né, esse filme, principalmente que ele é um filme, né, um desenho animado, ou seja, tem todo um contexto, né, de discussão, mas que você consegue resgatar, né, conceitos, né, e mostrar efetivamente, né, discussões sobre o clima, que é uma discussão bem complexa, inclusive até no curso de graduação, né, a discussão sobre clima é bem complicada. Imagine você estar discutindo isso com alunos do ensino fundamental 1, com alunos do ensino fundamental 2. Então, é um recurso não convencional por isso, porque ele não foi feito para ser usado nas aulas de geografia, né, mas eles são bastante utilizados, assim como tantos outros. Aí, na sequência, o Lucas disse que queria fazer uma pergunta. Diga, Lucas Fernandes. Boa noite, professora. Boa noite. O material que a senhora disponibilizou para a gente, da Josélia, ela fala um pouco sobre transposição didática, mas fala muito brevemente. E aí, você também falou agora, e eu queria saber um pouco mais sobre transposição didática, o que seria, enfim. Bom, transposição didática é assim, compreende-se por transposição didática, por exemplo. O que a gente aprende na universidade, a gente aprende, né, os conhecimentos bem complexos, né, os fundamentos teóricos, metodológicos da geografia em si, quanto ciência, né? Então, imagine só o nível que é posto para nós na universidade e o nível do que é exigido, por exemplo, na educação básica, né? Então, como levar, por exemplo, o conceito de região a partir do que, como você aprende na universidade. Na universidade, você vai ter uma compreensão do conceito de região embasado em autores, né, que fundamentam isso de fato da geografia enquanto ciência. Imagina só você levar tal realidade dessa forma para a sala de aula, onde a nossa clientela da sala de aula são crianças, adolescentes com faixas etárias específicas, né, com potencialidades de compreensão diferenciadas,
Então, você tem que fazer isso de uma maneira didática, você tem que transpor aquilo que você conheceu de fato de uma forma que fale a língua, que fale a realidade daqueles adolescentes que estão lá, pela faixa etária deles, pelo nível que a gente compreende do que eles podem compreender do conceito de religião. É isso fazer a transposição didática. É você transpor de acordo com a realidade que está lá na escola, né? Você vai levar tudo isso numa linguagem científica tal como você aprendeu na universidade? Não. Não é dizer que a gente vai deixar o científico, porque na escola a gente o que a gente quer que se tenha esse conhecimento sistematizado, que leve à produção do conhecimento científico. Mas é um conhecimento menos complexo do que a forma de como a gente compreende na universidade, né? Então, é isso, é fazer uma transposição de acordo com a realidade que está ali, né? Porque são adolescentes, são níveis de aprendizagem diferentes e que o nível, por exemplo, da estrutura cognitiva, né, do intelectual deles, né, não está ainda com uma preparação para entender tudo isso da forma que você aprendeu na universidade. Então, a transposição didática é você transpor aquilo que você aprendeu enquanto ciência de uma maneira mais didática, de acordo com a realidade daquela instituição de ensino, dos alunos. Por exemplo, Arlane, nós vimos um documentário, se eu não me engano, da Universidade de Ourinhos, onde eles têm um laboratório, né, onde eles produzem vários materiais didáticos, e ela mostra como é que pode ser feita a discussão sobre erosão. Então, imagine você chegar, né, numa turma de sexto ano e vai explicar o que é uma vossoroca, o que é uma ravina. Uhum. Então, é um conceito muito abstrato, mas a partir do momento que você, né, e lá ela mostra como é que você pode fazer de forma até bem simples, né, mostrando como é que os processos erosivos ocorrem, né, então não precisa nem ser uma maquete, mas ela pegou uma bandeja, numa ela colocou grama e na outra ela colocou só material arenoso, né, e aí jogou água nas duas, então ficou fácil mostrar, né, que aquele material que estava desprotegido, ele vai, né, ser levado facilmente, esse solo vai ser levado, gerando os processos erosivos. Então, chegar e dizer para eles o que era uma ravina, uma vossoroca, né, com certeza eles teriam dificuldades e eles iriam com certeza decorar. E no momento que ela mostrou na prática para eles, ficou muito mais fácil entender todo aquele processo. Então, ela não precisou nem construir uma maquete bem elaborada. Então, ela usou materiais simples, uma bandeja, solo e um pouco de grama para mostrar isso, né? Então, são situações que você pode estar explicando e não obrigatoriamente quer dizer assim, pensar, mas eu vou ter que gastar muito dinheiro, vou ter que fazer uma maquete muito bem elaborada, e na verdade são recursos que estão lá, né, disponíveis à mão e que fazem com que aquele conceito, né, passe a ser representativo para o aluno. Justamente, professora Bastira. E ainda pensar dentro desse contexto, né, o que é colocado pelos autores da geografia escolar, né, na educação básica, né, pensar a realidade do aluno, não numa forma de generalizar e se prender a compreender os dados e fenômenos só da realidade dele, mas a partir daquilo que ele já compreende a partir da sua realidade de vivência, ou seja, do espaço vivido. Então, isso contribui para fazer uma transposição didática. Exatamente, né? Então, se considerando pessoas que moram em áreas de risco, né? Então, mostrar todo aquele contexto, né, do relevo, do risco de se morar, e aí trabalhando conceitos diante de uma realidade que ele vive e próximo a ele, né? Apesar, por exemplo, Teresina não ser uma área que tenha, né, um relevo muito acidentado, mas a gente sabe que tem áreas onde ocorrem esses problemas, né? Áreas de relevo mais acentuado, a gente tem regiões como bairros como na Vila Bandeirante, né, que a gente sabe que tem na Vila da Paz também, as construções em áreas de relevo bem irregular, ou seja, é trazer a realidade para o local de vivência dele, né, então isso com certeza vai fazer mais sentido para aquele aluno, né. Você quer falar ainda, Lucas? Antônio, diga, Antônio. Não, só aproveitando o que a senhora está falando, na participação de ACE que teve ano passado, eu acho que tem alguns participantes do grupo que estavam participando lá no Liceu. O meu grupo, ele justamente focou nisso, a gente
colocou as informações do relevo de Teresina para poder situar o aluno naquela situação de relevo, se ele estava morando mais baixo do que em relação ao outro bairro, etc. e tal. A ideia da gente não era instruir eles, que eles já vinham para terceiro ano, que eles já vinham com um conceito já de relevo formado. Era para a gente mostrar a situação deles enquadrados na cidade, como o professor Façanha costuma falar, trazer do geral para o particular. E foi muito bem recebida a proposta, porque os alunos ficaram assim super empolgados em ver o bairro que eles moravam, a altura. A gente levou um mapa tátil, levamos uma escala altimétrica, mapa de Teresina, os bairros. Foi muito interessante. Antônio, e essa realidade, assim, né, toda a realidade de prática dos processos de planejamento de ensino, né, diretamente nesse contexto da sala de aula, é importante pensar a realidade e conhecer a realidade e conhecer o aluno, né, no caso aí, vocês já tinham essa realidade, né, que tinham conhecimento do conceito. Então, a partir do momento que a gente conhece, você já traça novas metodologias com a inserção de materiais que sejam plausíveis àquela determinada realidade. Justamente. Tem outra pergunta aqui, Arlane, do Pedro Vitor. Professor Arlânio, um recurso não convencional pode se transformar em um recurso tradicional e vice-versa? Ou cada categoria está relacionada com a forma que é abordada? Eu diria que não é assim bem a forma do que é abordada, mas, por exemplo, se a gente já tem um recurso, né, que a gente já compreende que ele é não convencional, então ele é não convencional. Agora, a partir do momento, por exemplo, uma experiência que eu tive na educação básica, com relação à paródia, né, se você for pensar a paródia em si, ou, por exemplo, uma história em quadrinho, né? Temos muitas histórias em quadrinhos aí que elas não foram direcionadas ao ensino, né? Mas nós temos justamente essas histórias, por elas não ter sido direcionadas ao ensino, então elas são um recurso didático não convencional. Mas a partir do momento que a história em quadrinho, né, criada para a finalidade de um conteúdo, então ela é convencional. Agora, você pegar já um recurso que hoje, por exemplo, a música, né? Eu ainda não tenho, eu acredito que ainda não é possível, não se foi ainda criado, pensado uma música direcionada ao ensino, por exemplo. Existem alguns recursos que podem vir a trazer essa possibilidade a partir da disseminação dessas pesquisas, né? Do que vai ser discutido no âmbito dos recursos didáticos, né? Talvez a longo prazo, não de imediato, pode que isso venha a acontecer. Mas já de imediato a pensar isso que existe, eu ainda não consegui perceber no campo científico. No caso da paródia, quando você pega uma música e coloca a letra, né, para discutir um conceito, então ela passa a ser, né, ela era não convencional, a música em si, mas você pegou a música e colocou uma letra com a discussão de um conteúdo, aí ela passa a ser, né, convencional. Então, você trouxe pegou parte de um, vamos dizer assim, né? Porque a música é composta pela melodia, né? E pela letra. Então, você pegou a melodia e colocou uma letra. Então, ela era não convencional enquanto melodia e outra letra, e ela passou a ser convencional quando você botou uma letra com conteúdo geográfico, né? Então, aí, e a mesma coisa, quando você estava falando, eu estava pensando na questão dos HQs. Eu até mostrei um modelo de cartilha, que depois eu vou conversar mais com eles, né? Quando você pega uma historinha lá da Turma da Mônica, ela não foi feita para a sala de aula, mas o momento que você usou aquela historinha para fazer a discussão e depois pediu para que os alunos construíssem uma história em quadrinhos, discutindo os conteúdos, então era o HQ, você usou uma HQ não convencional e passou a usar como recurso convencional. Essa interpretação que eu estou colocando. No caso que foi produzido pelo aluno. Passa a ser convencional, ou seja, eu usei um recurso não convencional, que era história em quadrinho lá da Turma da Mônica, mas eu converti ele num convencional quando o aluno passou a utilizar do formato história em quadrinhos
e passou a discutir um conteúdo de geografia. Esse exemplo aí, professora Bastida, está acontecendo agora com os meninos da EAD, na disciplina de estágio, eles estão fazendo o estágio deles remoto em formas de oficina, né? E tem uma aluna que ela está com essa ideia, justamente, discutir um conteúdo e a partir desse conteúdo, né, dessa oficina dela, ela gerar um produto. O produto que ela quer gerar é justamente uma história em quadrinho. Então, essa história em quadrinho dela, ela vai ser um recurso não convencional, porque ela já vai criar, pensou essa história em quadrinho para esta finalidade sobre um determinado conteúdo, que é o conteúdo de sustentabilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Parece que o Iago Abreu. Professor, a música seria um recurso não convencional, mas se ela for pensada especificadamente para ensinar um determinado conteúdo, ela seria, então, convencional? Que é o que a gente já tinha colocado. Isso, o caso que já foi colocado. Professor, o conteúdo atitudinal pode ser melhor ensinado com o uso de recursos didáticos não convencionais? É o conteúdo atitudinal, né? Sim, inclusive a música, né? Dependendo da música, ela pode propor isso, porque nas músicas, né, nos filmes, nós temos aí toda uma conjuntura, por exemplo, de ideologias que pode ser colocado, transmitido através delas, alguns costumes, valores, que a partir da compreensão daquilo, você vai ter um entendimento e você vai ter uma postura, você vai ter uma atitude diante daquilo. Então, os recursos, não só os recursos, aliás, o conteúdo atitudinal pode ser ensinado a partir dos recursos convencionais, ou seja, esses recursos, eles vêm facilitar o processo de ensino-aprendizagem, entendeu? Dentro dessa conjuntura das tipologias de conteúdo, não é só especificamente de um conteúdo, né? Por exemplo, por meio do filme, né, do cinema, você compreende conceitos, né, dos textos jornalísticos, né, se você vai aprender fatos, fenômenos, seja dos conteúdos conceituais, factuais, né, se você assiste um jornal na TV e todo dia passa a questão de dados climáticos, né, previsão do tempo, então, tudo isso você compreende, né, nos diferentes tipos de conteúdo, seja conceituais, procedimentais, atitudinais, todos os recursos, né, eles trazem essa possibilidade de favorecer o processo de ensino-aprendizagem daquilo que é ensinado. E aquilo que é ensinado é justamente os conteúdos. Como nós colocamos anteriormente, os conteúdos ali é apenas uma tipologia que os autores colocam como imprescindível no processo de ensino-aprendizagem, para que não pense apenas em uma conjuntura de conteúdo disciplinar, né? Que pense tudo aquilo de maneira equilibrada dentro dos processos de ensino-aprendizagem. Os recursos convencionais, não convencionais, eles têm toda essa intencionalidade, né? De favorecer esse processo de ensino-aprendizagem, independentemente do conteúdo. É claro que você tem que adequar, como eu já falei anteriormente, não é qualquer recurso que você vai ensinar com qualquer conteúdo. Tem que ter todo um processo de planejamento. Camila pergunta aqui, o ensino que busca encontrar relações a partir do meio, no campo dos sentidos, não é em parte meio excludente? Considerando as condições de desigualdades que estamos inseridos? Entendeu, Alane? Mais ou menos. O ensino que busca encontrar relações a partir do meio, no campo dos sentidos, não é em parte meio excludente? Considerando as condições de desigualdades que estão... Eu não sei se eu vou conseguir compreender a pergunta dela para minha resposta. Se a professora Bastida tiver compreendido, depois você acrescenta. Ou então, ela pode se expressar depois, ou agora, né? Camila, tu queria explicar melhor? Eu achei um pouco confusa a pergunta, não entendi direito o que é que ela quer. Camila, ainda está aí? Oi, professora, boa noite. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Por favor. Deu certo, né? Não, professora, a pergunta é a seguinte, né? Considerando a questão realmente de Zabala, que
toda aprendizagem deve ser a partir do meio, né? Considerando aquilo que o aluno vive para ter realmente o significado e poder, futuramente, ele conseguir ter controle, até mesmo de suas condições sociais, né? De poder intervir, como foi colocado aí durante sua apresentação. Então, minha pergunta é o seguinte: se o ensino, né, que ele busca encontrar essas relações a partir do meio, né, no campo dos sentidos, daquilo que o aluno vê, daquilo que ele presencia, né, daquilo que é vivido, ele não é, em parte, excludente, considerando as condições de desigualdades que estamos inseridos? Aí vamos exemplificar, considerando um aluno que ele agora tem aula de forma remota na escola pública e um aluno que tem aula remota em escola particular. São ambientes sociais totalmente diferentes, né, se a gente considerar no campo dessa desigualdade. Então, a pergunta vai nessa questão: se o ensino ele é para ser algo que aborde o campo dos sentidos, ele, em parte, é excludente, porque o aluno ele vai aprender só parte, né, daquilo que ele está vivendo. Não sei se deu para entender mais ou menos como seria a questão. Bom, terminou, Camila? Ah, ótimo. Bom, agora eu tentei compreender mais ou menos. O que eu coloco? Eu tenho aí 2 pontos. O primeiro ponto é que é uma realidade que a gente vive, de certa forma, as desigualdades, elas existem, né? Isso é fato. O outro fator é que, a partir do momento que a gente visa este ensino, né, a partir dessa realidade, é o que a gente quer que o aluno compreenda. Então, se o aluno compreende, a partir do que você colocou aí, que a realidade é essa, por exemplo, nesse momento de pandemia, é uma realidade de condições de desigualdade no que concerne a questão do ensino, né? Oferece-se o ensino remoto, mas nem todos podem, né, estudar por meio de um ensino remoto, né? Então, aí já se torna perceptível o quê? A questão da desigualdade, o que a desigualdade no sentido de que uns podem ter acesso ao ensino remoto, enquanto que outros não podem ter acesso. E aí, através do ensino, se há esse entendimento, o aluno ele já vai se posicionar e compreender por que existe essa diferença, por que está havendo essas desigualdades a partir dessa realidade do ensino remoto. Então, ele já vai passar a compreender a sociedade. Então, aí ele já é uma forma de compreensão, certo? Então, se o ensino propõe isso, né, porque aí tem 2 diretivas, a questão do que é posto pelas desigualdades e a situação de oferta do ensino, são 2 diretivas diferentes. Porque eu entendo que o ensino, nesse momento, de favorecer essas relações, de promover os alunos a partir das suas vivências, ele vai compreender a partir disso. Que hoje eu não tenho acesso, não posso estudar de maneira remota, porque eu não tenho acesso a essas ferramentas, a essas tecnologias da qual está sendo oferecido de novo. Por que eu não tenho acesso? Então, já são questionamentos que o aluno vai passar a se perguntar a partir de uma compreensão que ele tiver, se ele estiver fazendo todo esse contexto da sociedade. Creio que seja mais ou menos assim. Agora, quando essas considerações de desigualdade que estamos inseridos, isso não é só nesse momento, isso é fato em todo o contexto, né? O que eu diria das desigualdades, essas desigualdades, eu colocaria esse termo desigualdade até nos processos de assimilação e compreensão na aprendizagem, né? Desigualdade no sentido de que os alunos, certos alunos têm algumas habilidades de compreender, há essas desigualdades na forma de compreensão de um determinado conteúdo por toda uma estrutura cognitiva existente no aluno, entendeu? Da estrutura cognitiva do aluno. Então, essa realidade do ensino, o ensino a partir dessa realidade do aluno, é importante. E isso já vai proporcionar a ele essa compreensão. Por que dessa desigualdade? Isso se ele fizer essa leitura dentro dessa magnitude de análise. Não sei se eu consigo. Compreendeu, Camila? Deu para entender? Muito boa a explicação da professora Alane, deu para esclarecer. Tá, obrigada.
Então, a outra pergunta é da Rita, né? Professora, fiquei mais ou menos confusa, pois vamos supor, num plano de aula, que vi alguns. Os professores botaram para fazer uma atividade e trazer o uso de um recurso não convencional. E aí, às vezes, ele dá como exemplo maquete, mapas, HQs, entre outras coisas. A questão da maquete, acho que foi bem clara, né? Que a Arlane colocou, né? A maquete, por exemplo, a maquete de você vai numa imobiliária, né? E vê a maquete de um prédio, né? Então, aquela maquete não foi feita para ser usada no processo de ensino-aprendizagem, para uma aula de geografia, né? Agora, você faz uma maquete do relevo, da sala de aula, ou seja, qualquer maquete que foi construída para aquele fim, onde você vai trabalhar a escala, né? Você vai trabalhar alguns conceitos. Então, é diferente da maquete lá que você chega e vê lá na imobiliária, que mostra, né, um conjunto residencial ou, sei lá, qualquer outra construção. Então, acho que a grande questão é essa, né? Então, foi construída para ser usada no ensino, no caso, no ensino de geografia. Então, se ela foi feita para isso, é convencional. Se ela foi feita para outro fim, como eu falei, o caso do filme sobre a Era do Gelo, ele não foi feito para ser usado nas aulas de geografia para me discutir o clima, por exemplo, mas eu posso utilizar como recurso não convencional. O caso que a Arlane colocou, né? Por exemplo, quando eu ministrava aula em uma escola particular, nós tínhamos que fazer projetos semanais. E um dos projetos que nós tínhamos é que o aluno ele tinha que pegar, quando a gente estava discutindo o assunto clima, a gente dividia os grupos de alunos. Então, um grupo dos alunos, uma parte dos alunos teria que pegar as informações na televisivos, né, em jornais, por exemplo, das questões do clima. Né? Então, todo dia, ele assistia o jornal e pegava a temperatura, né? A temperatura em Teresina, a temperatura no Brasil, e aí ele ia fazendo uma gradezinha, né? Uma tabelinha para mostrar como é que evoluía a temperatura ao longo daquela semana. O outro grupo ia pegar essa informação na internet, o outro grupo ia pegar a informação, né, no jornal escrito. E assim, os vários. Então, aquele jornal escrito, ele não foi feito, né, para você usar na geografia, mas eu estava usando aquele recurso para discutir, né, a evolução do clima na cidade de Teresina e no Brasil como um todo. Então, acho que é mais ou menos isso. É justamente isso, professor. E aí o importante nesse quesito da maquete é isso. Por exemplo, a partir do momento que o professor solicita uma maquete nessa direção de um recurso não convencional, né? Aí, quando a gente já tem esse conhecimento de que a maquete ela tem essas duas análises de inserção no contexto do ensino, e aí você já vai direcionar a sua atividade dentro do que você conhece de fato sobre a maquete, em termos de recurso convencional e não convencional, assim é como a história em quadrinho, né? O texto jornalístico, como a professora Bastira falou aí na experiência dela, enfim, é basicamente isso. Tem mais alguma dúvida, Rita? Ou tá ok? Não sei se a Rita está por aí. Então, aí o Vitor complementa. Então, se eu faço uma maquete com o intuito de ensinar, se torna convencional. Né? Se torna convencional? Ele faz uma pergunta, na verdade. Sim, é justamente isso. Agora, se ele for ensinar um conteúdo, né, a partir do uso de uma maquete, pega essa maquete em uma outra instituição, que ela não foi feita com a finalidade de ensino, ele vai fazer uso dessa maquete como um recurso não convencional. Mas a partir do momento que eu vou criar a minha maquete, produzir a minha maquete para usar na sala de aula com os meus alunos, para ensinar um conteúdo, então a minha maquete vai ser convencional. Professora. Oi, pode falar, Rita. É porque minha dúvida é assim, é porque eu já tive uma aula que o professor pediu para a gente produzir um recurso não convencional. E aí, através desse recurso não convencional, a gente explicar um assunto. O meu grupo, na época, a gente fez um HQ explicando as formas de relevo. E aí eu fiquei confusa por causa disso, porque ele disse que a gente estava fazendo um recurso não convencional.
Só que aí eu fiquei meio confusa nessa situação, porque quando se torna para ensino e aprendizagem, ele se torna convencional. Aí eu fiquei, é convencional ou não? A dúvida foi essa. A senhora já explicou, mas mesmo assim eu fiquei naquela, entendeu? É assim, Rita, nesse seu contexto aí, é o seguinte, o professor, na sua experiência aí, ele fez uso da dimensão de que vocês iriam trabalhar com recursos didáticos não convencionais. Então, o que foi proposto, né? Trabalhar a consecução de recurso didático, no seu caso aí, o HD, né? História em quadrinho. Só que você foi produzir. Então, existe essa diferença. Então, a partir de agora, das suas leituras que você vai se aprofundar, é o seguinte, por exemplo, quando você foi discutir lá na sua prática, na sala de aula, era importante que já tivesse esse conhecimento para ter mencionado. A história em quadrinho, ela é um recurso não convencional, mas esse recurso aqui, da qual nós já produzimos, estamos fazendo uso para ensinar esse conteúdo, já é uma história em quadrinho convencional, né? Que aí já geraria até um textinho bem explicativo que já iria contribuir para a disseminação dessas discussões sobre a nomenclatura desses recursos. Deu para entender agora, Rita? Então, gente, tem mais alguma dúvida? Que eu sei que a Arlane também tem outra agenda, né? Não tem reunião com a orientadora ainda. Tá ótimo, ela disse que tá ok. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Arlane, realmente foi uma aula muito produtiva, né? Então, muitos conceitos, muitos exemplos, né, de discussões, como a própria Rita colocou, né, de uma compreensão que ainda estava meio confusa, mas que acredito que a partir de hoje, né, essa discussão entre convencional e não convencional, né, essa compreensão tenha sido esclarecida, tenha ocorrido. E é isso, então, agradecer, desejar boa noite, e aí você fique à vontade, né, para que eu ainda vou conversar com eles, viu, gente? A aula não acabou não, viu? É só a parte aí da professora Arlane, tá bom? Então, obrigada, se quiser fazer alguma consideração final, professora Arlane. Certo, professora. Só mesmo agradecer a você, né, reiterar o agradecimento pelo convite, né? Eu confesso que eu aproveito todas as oportunidades, porque, assim, eu vejo como um momento de troca de experiência, né? Ressalto isso até quando a professora Josélia disse, eu vou ofertar a disciplina nesse período para você fazer o seu estágio. Eu digo, ótimo, porque eu já estava preocupada, né? Então, eu aproveito esses momentos justamente para a gente discutir, aprender um processo de formação, porque nós, enquanto profissionais, nós somos eternos aprendizes, não tem jeito, né? Então, a partir do momento que eu trouxe aqui algumas ideias para vocês, né, ideias essas que elas precisam ainda ser bem sistematizadas, né, inclusive os próprios livros que eu coloquei para vocês como sugestão de leitura, né, é a partir da pouca leitura que eu tenho sobre essas obras, certo? Então, agradeço a professora Bastira mais uma vez, a todos vocês por trazer essas indagações, esses questionamentos, que isso também leva a reflexões, e dizer que estamos aqui, né? Assim que possível, precisando, e a gente puder compartilhar momentos como esse, estarei por aqui, certo? Boa noite a todos, vocês, a professora Bastira, e agora eu vou para a minha reunião. Obrigada, e até breve. Fique com Deus.